Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente está começando a ver as videoaulas, né? Porque agora a gente começou com um conteúdo mais técnico, mais teórico também. E assim, pessoal, espero que todo mundo esteja bem nessa situação da pandemia, que todo mundo esteja tranquilo. E vamos lá, esse capítulo 6. O que esse capítulo 6 nos fala? Ele fala sobre atividade química e equilíbrio químico. O que isso interfere dentro de uma análise de química analítica? Interfere que muitas das análises, gravimetria, titulometria, elas existem em pontos de equilíbrio, no qual a quantidade de reagentes vai se tornar a mesma quantidade de reagente consumido se torna a quantidade de produto formado. Nessa hora, você está tendo equilíbrio químico, quando essas velocidades são iguais. Só que o que isso diz numa reação de Qualita? Tá? Então, antes de começar a ver isso, o que diz, a gente tem que se ater aos tipos de reações químicas que são analisadas, que são as reações de transição. O que é essa reação de transição? São reações que a análise passa, que ela vai ser temporária, ela vai ocorrer por um tempo e depois ela cessa. E você tem que saber exatamente quando essa reação de transição para, porque é nesse momento que atinge o equilíbrio, quando há esse processo de parada da reação de transição, tá? Dentre as reações de transição que a gente pode citar, tem algumas bem importantes, que é a reação de precipitação, a reação de oxirredução, a de formação de precipitado, formação de complexo, transição de fases, tá? São esses tipos de reações que são bem importantes. Então, nesse início do capítulo, é importante que você dê uma boa leitura no item 6.1 e no item 6.2, quando fala de atividade química. O que é atividade química? É aquela reação que está tendo, ou a liberação de calor, ou formação de precipitado, formação de produto, que ocorre antes de atingir o equilíbrio. Essa é uma atividade química. Muitas análises qualitativas, elas medem essa atividade como processo de análise. Por exemplo, em algumas bactérias, algumas análises microbiológicas, você mede o tempo de atividade de crescimento da colônia para conseguir ver em que estágio está a análise que você quer, né? Então, são um tipo de atividade que você monitora por um determinado tempo, principalmente em reações microbiológicas, tá? Então, esses dois itens são bem importantes. Depois ele tem a parte da datação do carbono 14, aquilo lá é mais um anexo, mais uma para agregar conhecimento. Leiam com tranquilidade quando puderem, tá? A parte ali de cálculo de coeficiente de formação de precipitado, coeficiente de formação de produto, a parte numérica, vocês não precisam se ater aos cálculos ali, que são os cálculos um pouco mais complexos, mas se atenham ao que significa esse coeficiente de solubilidade, coeficiente de atividade, tá? Que muitas vezes esse coeficiente de atividade ele vem como coeficiente de solubilidade, quando se trata na formação de precipitados, tá? E um item que é bem importante que vocês prestem atenção é o item 6.22, que ele fala da atividade química e métodos analíticos. Aí ele vai comentar um pouquinho, vai mostrar algumas fórmulas, mas não se preocupe com os cálculos, como eu já falei, de como as análises qualitativas elas decorrem em meio à atividade química e como essas atividades vão monitorar o procedimento analítico, tá? A partir disso, daí tem uma tabela de íon, não se atenham a ela. Os exercícios em negritos que estão resolvidos, fica mais a nível de curiosidade, se vocês quiserem dar uma olhada, mas a princípio isso não vou cobrar. Daí o que é importante vocês verem? Equilíbrio químico. O que é a definição do equilíbrio na página 127? Vocês deem uma boa olhada nisso, que é quando a análise ela chega numa constante, tá? Enquanto que formação de produtos e reagentes se igualam à velocidade. Isso é bem importante, isso já foi visto, até é visto no ensino médio, de uma forma mais simplificada. Mas agora que mostra os cálculos em relação à formação do íon, à formação do complexo, ou à formação de um outro analito levado em observação, tá? E essas concentrações são muito importantes para você determinar que realmente chegou ao equilíbrio dessa reação, tá? Então se atenham muito a isso, tá? O que mais? Ali fala um pouco mais dos cálculos, em seguida falam. Daí, o que vocês é importante vocês verem? Ali no item 6.5 que eu pedi que vocês resolvessem, vocês vão ver que são algumas perguntas, seis perguntas, que elas pedem, na verdade, que você vá fazendo como se fosse uma resenha ou um resumo do que você
viu até então no capítulo, tá? Que é só até 132 que é a parte importante para nós, tá? Para frente ele vai dar mais o cálculo, mais coisas um pouco mais complexas, é só até 132 mesmo, tá? Então, aqui ele fala, pessoal, deixa eu pegar para ler, né, que eu não decorei as perguntas. Quais as reações mais importantes para o problema que se apresenta? Qual a reação de maior interesse? Existem reações paralelas a serem consideradas? Então, assim, quando você faz uma reação de equilíbrio químico, que é o que ele está falando, qual é a reação de maior interesse? São as reações intermediárias ou é a reação no qual atingiu o equilíbrio? Claro, é a reação no qual atingiu o equilíbrio que ela vai definir os fatores do cálculo, tá? Existem reações paralelas a serem consideradas? Elas vão ser consideradas quando essas reações paralelas, elas interferem na reação final. Se ela não interferir na reação final, você não tem por que considerar essas reações, tá? Então, prestem bem atenção à reação que vocês vão escolher, que vocês ali pedem para vocês escolherem uma reação e comentar sobre ela. Então, escolha uma reação e analise as etapas de formação dessa reação. Por exemplo, se você pegar uma reação de ácido base e você for fazer análise dessa reação, o que vocês têm que levar em consideração? É um ácido monoprótico, diprótico, triprótico ou poliprótico? Se ele é um ácido acima do monoprótico, ele vai ter algumas fases de dissociação. Então, quer dizer, vai se ter reações paralelas com subprodutos. Então, provavelmente, essas reações paralelas podem interferir. Mas, por exemplo, se for um ácido clorídrico e um hidróxido de sódio, ambos têm apenas um hidrogênio, uma hidroxila e um hidroxônio. Então, a análise de neutralização deles ocorre em uma única etapa. Então, a reação de equilíbrio se atinge numa única vez. Então, claro que não vai ter reações paralelas interferindo na tua análise, tá? Então, é isso que o exercício pede, que vocês escolham uma análise uma análise que vocês conheçam, uma análise. Aconselho ser uma análise simplificada para vocês não se perderem no meio do caminho, tá? Mas assim, vocês vão comentar o que vai acontecer quando você estiver analisando isso em laboratório. Ah, eu estou fazendo uma reação ácido-base e estou chegando num produto comum. O que interferiu nesse processo em relação ao equilíbrio? Qual foi a atividade química relacionada? Então, essas perguntas ali são perguntas simples, até muito simples, mas que vocês vão ter que pensar o que isso estava fazendo dentro da análise de vocês, tá? Porque esse capítulo de atividade química e equilíbrio químico é um capítulo. Aqui, quando você começa a ler o capítulo inteiro, você vai se deparar com fórmulas. Claro, essas fórmulas são importantes, mas seria mais interessante se a gente pudesse descrevê-las mais calma, falar um pouco mais sobre elas. Mas o que é importante desse capítulo é você entender o que é uma atividade química, que é a atividade enquanto se está processando a análise, é o que está ocorrendo, tá? Lembram lá das aulas de classificação de ânions, de cátions, que a gente não chegou a ver os ânions na prática, que teve algumas que a gente precisou aquecer para começar a formar a coloração, começar a turvar? Então, nós precisamos fornecer calor para que a atividade química ocorresse. Então, o que ele fala esse capítulo? Ele fala da atividade química, o quão é importante que no teu método analítico você processe uma atividade e você perceba essa atividade acontecendo. Outra coisa que é importante é você perceber quando ocorre o equilíbrio. Lembra que tinha reações lá, por exemplo, a do alumínio, que ela chegava num leve precipitado gelatinoso e ela parava, não formava nem mais nem menos e aquilo começava a decantar. Por quê? Porque ele tinha atingido o equilíbrio dele. Já tudo que tinha se processado já tinha entrado em equivalência à velocidade de decomposição, de formação do precipitado. Então, ela entrou no equilíbrio, ela começou a decantar. Então, o que ele fala? Que é importante você, como analista, perceber o momento em que a tua análise ela chegou no equilíbrio e que você não tem que forçar mais para procurar um maior precipitado. Por quê? Não adianta se o teu coeficiente de solubilidade já foi alcançado, por mais que você aumente o teu reagente padrão, você não tem mais produto para formar. Então não vai mudar o equilíbrio. Agora, claro, se você aumentar a quantidade de solvente, você desloca o teu equilíbrio de solubilidade.
mas não o teu equilíbrio de neutralização, porque se o solvente for inerte, não vai interferir no teu equilíbrio de neutralização, tá? Então, assim, nesse capítulo, eu peço que se vocês tiver dúvida, me mandem e-mail, mandem aqui no fórum, façam um fórum, perguntem, porque agora vai ficar um pouquinho mais complexo as coisas, que não eram coisas que a gente já tinha falado. Até então, ânions e cátions nós tínhamos comentado bastante em sala de aula. Então, você foi vendo as marchas analíticas. Agora é coisa nova, que a gente não comentou em sala de aula e que a gente precisa ir nivelando e tirando as dúvidas, tá? Estou à disposição, pessoal. Se cuidem, que vocês estejam bem, que Deus proteja vocês, proteja a gente, que logo a gente possa se ver. Não sei se esse semestre ainda vai ser possível, tá tudo muito novo, ninguém sabe como as coisas vão ficar, porque não sabemos quando vamos ser liberados, né, dessa quarentena, mas tô louca pra sair de casa, não aguento mais. Falei que já tô aceitando até ir no caminhão catavéio, qualquer coisa assim. Mas, gente, fica com Deus aí e torcida aí pra que todo mundo esteja bem e realmente já tô com saudade. Tchau!